Isso posto, nós estamos retomando então o de Daniel. Deixa eu ver se tinha mais alguma atualização que eu tinha que fazer para vocês. Não, só isso. Nós estamos retomando o nosso estudo do livro de Daniel. Como eu falei, nós vamos estudar a primeira parte hoje, de Daniel 7, e a segunda parte na próxima semana. Daniel 7 é um texto que eu amo de paixão, e vocês vão entender por quê quando eu falar um pouco sobre a localização dele. Olha, tá rápido aqui, hein? Ah, foi você? Aqui. Ah, tá. Beleza, obrigado. Vamos tratar aquele modelo que a gente utiliza. Hoje não tem tanto daquele modelo, porque eu não vou dividir a parte de informação e depois a parte inspiracional, porque nós estamos estudando profecia. Nós saímos da parte histórica, em que existem exemplos e atitudes, para começar a entender a parte profética. Daniel 7 inicia, melhor dito, Daniel 2, mas em Daniel 7, ele começa uma nova seção do livro, que é a seção de profecias. E as profecias contadas ali são diferentes das profecias do livro de Isaías, das profecias do livro de Jeremias e das profecias do livro de Ezequiel até o capítulo 37. Essas profecias de Daniel, Apocalipse, o discurso de Cristo em Mateus e Ezequiel 37 adiante, são chamadas profecias apocalípticas. Elas contêm vários símbolos, muitos símbolos, e esses símbolos muitas vezes são estranhos. Nós vamos tratar de decodificar alguns deles, não apenas hoje, mas daqui até Daniel 12. Rubinho, eu não vejo a hora de chegar em Daniel 11. Não vejo a hora de chegar em Daniel 11, que vai ser assim, 3 meses de Daniel 11. Né? Vai ser complexo. Daniel 11 é considerado, nos dizeres de um autor chamado Joyce Montgomery, é considerado como sendo o Pantanal da dúvida dos estudiosos bíblicos. É muito complicado, muito complicado. Bem, mas de coisa fácil basta a vida, né? Vamos olhar Daniel também. Vamos dar o contexto histórico primeiro. A primeira coisa que nós precisamos entender, básica, é a respeito da data. E o próprio texto, no capítulo 7, verso 1, nos diz que a profecia foi dada no primeiro ano do rei Belsazar. Vocês sabem, eu já falei para vocês que Belsazar, ele era corregente com seu pai Nabonido. Ele não era rei de fato. Ele nunca foi rei de fato. É interessante que até 1886 se questionava a existência de Belsazar, e não apenas isso, juntamente com isso, se afirmava que Daniel era uma completa mentira. Completa mentira. Criado na época dos Macabeus e etc., e coisas que não tinham absolutamente nada, como uma história bonita para embalar as crianças e dar motivação e esperança no tempo dos Macabeus. Mas em 1886, um arqueólogo descobriu as crônicas de Nabonido. Descobriram ali nas crônicas de Nabonido a primeira referência, Rawlinson foi o nome dele, a primeira referência a Belsazar. E ali era chamado príncipe regente pelo próprio pai. Príncipe regente. E ele conta também, não apenas ali, mas em vários outros manuscritos, em várias outras inscrições que foram sendo encontradas. Eu estou me atrapalhando um pouco, porque eu tenho que ir um pouco mais devagar. Né? Pode ir. Isso aqui é bom de ter um Ultra Mega Buster Translator. Né? Porque aí eu não me enrolo muito. Quando eu tenho que ir muito devagar, eu acabo me enrolando, ficando perdido um pouquinho assim. Mas vamos lá. Além da crônica de Nabonido, nós encontramos um outro chamado Cilindro do Sonho, também de Nabonido. A crônica de Nabonido é chamada crônica de Nabonido, mas ela foi feita na época de Ciro, posterior, contando o período do reino de Nabonido, até quando ocorre a queda de Babilônia, em 12 de outubro de 539 a.C., antes da Era Comum. Esse livro do sonho narra uma pessoa, uma pessoa fala a respeito de um sonho que ele teve. E nesse sonho, ele fala a respeito do rei, que o deus Marduk, protegesse o rei e o rei vigente, Belsazar. Segunda evidência. Terceira evidência, a estela de Arã. Na estela de Arã é encontrada uma clara referência ao príncipe da coroa, Belsazar também. Um juramento em nome de Belsazar. Então começaram a desenterrar vários artefatos com referências a Belsazar. E com isso foi possível datar de maneira muito clara o seu primeiro ano.
O seu primeiro ano é o ano de 550, 549 antes da Era Comum, ou usualmente chamado antes de Cristo. Só um parênteses, na academia não se usa mais antes de Cristo ou depois de Cristo. Se usa antes da Era Comum e depois da Era Comum, tá? Ou Era Comum. Você vai encontrar nos livros, em qualquer livro acadêmico, você hoje vai ter antes da Era Comum e Era Comum. É o mesmo que antes de Cristo e depois de Cristo, como nós aprendemos na época quando a gente estava na escola, né? Aprendemos nos estudos bíblicos, etc. Então, é a mesma coisa, tá bom? Antes de Cristo e depois de Cristo, antes da Era Comum e depois da Era Comum, considerando, obviamente, que Cristo é o centro da história. Considerando que essa é a data, 550, 549, nós vamos encontrar um outro evento, podemos reconstruir um pouco a história do que aconteceu naquele momento. Nabonido estava em Tema, aqui, né? Porque ali não adianta eu apontar, não. Nabonido, antes de ir para Tema, havia feito uma campanha na Cilícia, que é a atual Turquia, e em Edom, e vencera. Foi a última guerra que ele havia feito depois do coup d'État, que é a rebelião que foi liderada por Belsazar e por Nabonido, que tiraram Labash-Marduk, que era o rei de fato antes, que era descendente de Nabucodonosor. Nabonido termina essa guerra e Nabonido não gostava muito de guerra. Belsazar gostava, Nabonido não. Nabonido era um homem dado às artes, gostava da religião. Ele não adorava Marduk, ele adorava a deusa Lua, era Sin. E ele resolveu então ir embora para Tema, uma cidade na Arábia, a oeste da Babilônia, e lá ele ficou durante 10 anos. Ele falou, eu não vou voltar para a Babilônia não, aquilo dali é uma bagunça. Literalmente, ele diz assim, eu não quero voltar para a Babilônia, porque tem rituais que eu não concordo, eu tenho que participar de um ritual, e isso é interessante ali na divergência religiosa e adoração a Marduk. A cada 8 anos, Nabonido tinha que participar de um ritual, no qual sua coroa era tirada pelo sacerdote, ele tinha que entregar a coroa para o sacerdote, e ele tinha que passar por um período de humilhação, de completa humilhação. E a coroa voltava a ele, estava na cabeça do sacerdote que representava Marduk. E a coroa só voltava a ele quando ele pedisse perdão ao sacerdote em nome de Marduk, a Marduk, representado pelo sacerdote. E, além de tudo, olha que ritual legal, ele tinha que tomar um tapa na cara. Um tapa na cara, o mais forte que o sumo sacerdote pudesse dar. Você imagina um sumo sacerdote do tamanho do Marcelo Papo e do Marcelão ali. Já imaginaram eu ter que pedir... Quem é o rei aqui, hein? Ninguém. Ou imagina, o Fernandão. Imagina o Fernando dando um tapão na cara de alguém assim. Não é de Deus um negócio desse. E ele tinha que tomar, então depois a coroa lhe era devolvida. E se ele se recusasse a fazer isso, ele seria deposto. E a deposição na Babilônia significava não o exílio, ela significava a morte. Significava a morte. Então ele falou, eu não quero ficar nesse lugar aqui não. E aí os textos narram que ele se mandou, foi para Tema, foi ficar 10 anos lá em Tema, um longe da cidade, e ele encontrou lá na Arábia, nessa cidade, um oásis, Tema. Tá? Ele tinha divergências com o filho. Vocês vão entender por que isso é importante. Belsazar, o rei, era extremamente devoto do deus Marduk. Extremamente devoto. Ele chegou a brigar com o pai, porque o pai não adorava Marduk. O pai adorava sim, e ele não queria que o pai se metesse mais. O pai resolveu, não gosto mesmo dessas coisas aqui, fica à vontade. Por outra razão também. Obviamente não foi simplesmente porque o pai disse, tudo bem. É porque Belsazar era o comandante do exército. Como ele era o comandante do exército, ele tinha o poder das armas nas suas mãos. Vocês sabem que quem tem o poder das armas nas mãos é que manda no mundo, né? Quem não tem, pode até falar muito, mas não vai conseguir muitas coisas não. Por isso que os Estados Unidos têm todo o poder que eles têm. Eles têm o poderio bélico maior do mundo. Por isso nós sabemos então o contexto histórico. Havia paz, por um lado, mas uma paz temerária. Havia uma paz que era mantida através do fato de que o rei de fato estava longe, e havia Belsazar que estava ali. E Belsazar, vocês sabem como era, menino mimado, tudo que ele gostava ele tinha. E poucos anos depois dessa profecia, ele teve que enfrentar a possibilidade de que Ciro, que estava a alguns quilômetros dali, na Lídia, viesse contra ele. Sabe o que ele fez? Nada. Ele não tomou nenhuma ação para ir defender a Lídia, que era aliada deles, e nem mesmo tomou alguma ação para defender Babilônia. Ele ficou parado esperando, vai dar zica. Não vai ser legal. Desde antes da época de Nabonido,
já estavam considerando que os Aquemênides, os persas, seriam a próxima potência. Eles sabiam que o poder deles era muito grande. E eles estavam preocupados. Há inscrições que mostram que eles fizeram registros detalhados de tudo que Ciro estava fazendo. Ciro e Astíades. Eles estavam preocupados. E eles estavam preocupados porque Deus havia dito que viria um império depois do império da Babilônia. Com essas considerações, mantenham isso em mente, isso é importante. Algumas vezes a gente quer a mensagem espiritual do texto, o que o texto diz para mim, mas a gente não entende o que o texto fala. A gente não sabe por que o texto foi dado daquela forma, por que aquilo foi dado daquela maneira. E a gente acaba interpretando ou aplicando coisas que não existem no texto. Tá? Então é importante saber o que estava acontecendo naquele momento. Tá? Quando nós olhamos para a estrutura do livro de Daniel 7, dentro do seu contexto, é extremamente importante para a estrutura do livro. Olha que interessante. No capítulo 1, Deus revela seu propósito para seu povo. No capítulo 2, os reinos deste mundo versus o reino de Deus. No capítulo 3, Deus protege e estabelece seu povo através da fornalha ardente. No capítulo 4, Deus humilha seus inimigos quando eles se exaltam, mas restaura aqueles que o honram e adoram. No capítulo 5, Deus humilha e esmaga seus inimigos quando eles os desprezam. No capítulo 6, voltando aqui, o centro, capítulos 4 e 5, Deus protege e estabelece seu povo através da cova dos leões. No capítulo 7, os reinos deste mundo versus o reino de Deus, novamente, igual ao capítulo 2. E dos capítulos 8 a 10, Deus revela seu propósito para o seu povo. O foco dos capítulos 8 a 10 são o povo de Deus. Mas eu queria sugerir também que nós podemos entender de outra maneira, uma maneira mais centralizada no próprio capítulo 7. O capítulo 7 nos conta como Deus dirige a história e entrega o reino aos santos. O capítulo 7 nos diz exatamente disso. Todo o capítulo 7 nos mostra como a batalha celestial se desenvolve e culmina na entrega do reino. Culmina na entrega do reino aos santos do Altíssimo. Além disso, vocês vão ver no capítulo 1 a 6, a visão humana, do ponto de vista humano, política, guerras, secessões, desesperos, etc., nos mostram aqui a visão humana do destino do mundo e de seus governantes. Por outro lado, a partir do capítulo 8, quando Deus diz, eu sou aquele que dirijo a história, nós passamos a ver a visão divina do destino do mundo, em que se revela então de que maneira todas aquelas confusões anteriores e políticas estão sendo direcionadas por Deus para proteger o seu povo e para dar a esse povo o reino futuro. No capítulo 2, isso é muito interessante, no capítulo 2, eu vou voltar nisso aqui depois. Tá? Olhando o capítulo 7 em si, dá para ler ali, né? Dá para ler. Nós vamos ver que ele é dividido em 3. A visão das 4 bestas, em que o foco está na aparência humana, no comer e no domínio. O julgamento diante do ancião de dias, dos versos 9 a 14, o foco está no ancião de dias e na morte das bestas, ou seja, no julgamento e no destino das nações. E então na interpretação da visão, e o foco está no que Daniel sentiu, na própria interpretação e também no julgamento. Com isso, nós poderíamos pensar que tudo isso dali é o foco, as bestas e etc. Mas a ideia principal do capítulo 7, como eu falei a vocês, e por isso, no capítulo principal do livro de Daniel, no capítulo 7, a ideia-chave, que é repetida de formas diferentes no texto, é o destino do reino dado aos santos do Altíssimo. E essa ideia aparece em 3 lugares diferentes. Primeiro, na própria figura do Filho do Homem, que a Olga leu, nos versos 13 e 14, na resposta do anjo, no verso 18, e na interpretação do sonho, nos versos 26 e 27. As figuras do Filho do Homem e dos santos do Altíssimo, elas se mesclam no capítulo 7, mas nós não vamos falar sobre ela hoje. Nós vamos falar na próxima semana, sobre a identidade do Filho do Homem e sobre quem são os santos do Altíssimo também. Ok? Mas isso é extremamente importante. Aí, abrindo, não um parênteses, mas dando uma razão para vocês aqui. Olha só. Por que eu tenho dito que o capítulo 7 é extremamente importante? No capítulo 7 vocês encontram uma figura. Essa figura é o Filho do Homem. Em aramaico, Kebarenash. Tem uma aparência de homem. Parece o homem. Esse título vocês se lembram que Jesus tomou para si, não se lembram?
Jesus disse: então verão o sinal do Filho do Homem. Verão o Filho do Homem sentado à direita da majestade. O Filho do Homem, o Filho do Homem. Filho do Homem é um título real, messiânico e divino de Jesus Cristo. Filho do Homem, então, é um símbolo que, na mentalidade judaica, quando um judeu ouvia Filho do Homem, ele automaticamente, imediatamente associava com Daniel e associava Jesus com o cumprimento das profecias messiânicas, principalmente dessa profecia. A pergunta que vem, então, é: quem é esse Filho do Homem que aparece do nada? Por que é que ele pode se aproximar do rei, do ancião de dias, e receber o reino? O capítulo 7 não responde, mas o capítulo 8 vai responder. E a mentalidade judaica, o Elcio conhece muito de cultura judaica também, a mentalidade judaica trabalha de trás para frente, com perguntas que brotam das respostas. Eu vejo uma figura, a minha principal pergunta é: quem é ele? No capítulo 8 nós vamos encontrar quem é o Filho do Homem, por que ele pode ser o Filho do Homem, Rei, Messias. Porque no capítulo 8 ele é apresentado como príncipe do exército, como mediador celestial, como aquele que está no santuário celestial, contra quem o chifre pequeno se levanta e trata de tirar a ministração. Primeiro ele é apresentado como rei, depois apresentado como sacerdote. Príncipe, mediador e sacerdote no capítulo 8. Mas a pergunta, obviamente, que vai surgir é: por que ele é sacerdote? Ele é da tribo de Levi? Nós sabemos que não. Mas ele não aparece como necessariamente associado a uma tribo. Quem vai responder é o capítulo 9. E o capítulo 9 diz que ele antes de ser sacerdote, ele foi oferta. Porque no capítulo 9 nós encontramos o Messias que é morto, capítulo 9, verso 24 a 27. No meio da semana será cortado o Messias, o ungido. Então nós temos um retrato preciso de Jesus Cristo nos capítulos 7 a 8 e 9 de Daniel. São os retratos de Jesus no coração de Daniel. Rei, sacerdote, oferta. Esse é o processo pelo qual Cristo passou para ser nosso Salvador. É interessante que você pode olhar que ele veio de rei para ser mediador e oferta, ou você pode olhar invertido. Para ser rei ele precisou ser sacerdote, e para ser sacerdote ele precisou ser oferta. Lá no livro de Hebreus, o que é dito a respeito de Jesus Cristo? Ele era sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E a ordem de Melquisedeque não era a ordem levítica, era a ordem daquele que é sacerdote e rei. Por isso Daniel está falando de forma muito clara a respeito de características desse Messias, que o Novo Testamento identifica e nós cremos que é Jesus Cristo. E isso é extremamente importante, por isso o capítulo 7 é tão importante para a compreensão da profecia de Daniel. Para nós irmos para a parte que nós queremos fazer hoje, nós vamos buscar entender alguns pontos que são essenciais. Tá dando para ver, né? Alguns pontos que são essenciais, que todo mundo que dá estudo bíblico conhece. Correto? Primeira besta. Qual é a primeira besta? A primeira besta é a Babilônia. A profecia, entretanto, ela representa uma retomada a partir do ângulo divino da mesma sequência do capítulo 2. Por exemplo, no capítulo 2, o foco está nos reinos e na sucessão deles, sendo a pedra introduzida de forma repentina. Não tem uma razão. Você não sabe o que aconteceu para que a pedra fosse trazida. Ela foi cortada sem auxílio de mãos. No capítulo 7, entretanto, a razão da existência dessa pedra e a sua origem são claramente apresentadas, a partir da perspectiva de um julgamento. A razão do estabelecimento do reino de Cristo não é apenas porque os reinos não podem sobreviver para sempre, mas porque eles são intrinsecamente humanos, maus, ruins e perseguem o povo. Vejam. Primeiro animal, Babilônia, um leão. Ele tinha agilidade, coragem, força. O símbolo perfeito, inclusive adotado pela própria Babilônia, o Heruv. Haruv é a palavra que indicava aqueles leões bonitos que tinha na Babilônia, que vocês veem nos museus, etc., com asas. Eram os querubins das Babilônias. A perda das suas asas indica a perda de sua capacidade de dominar com agilidade, o que indica a gradual perda de poder da Babilônia após o reino de Nabucodonosor. Nenhum dos reinos posteriores, até a queda da Babilônia, teve nenhum tipo de proximidade em agilidade, poder e domínio como a Babilônia de Nabucodonosor II, o grande construtor. Nabonido,
Evil-Merodach, Labash-Marduk, nenhum dos reis que vieram depois tiveram nem a proximidade com Nabucodonosor. Por isso a Babilônia estava enderrocada. O segundo animal é um urso, erguido sobre um lado, indicando um maior poder de um dos lados. E essa é uma precisa descrição da aliança militar entre medos e persas sobre Astíages e Ciro. Ele tinha ferocidade, a Bíblia nos fala, porque ele foi dado comer muita carne, indicando uma grande capacidade de conquista, já marcada por 3 principais, as costelas na sua boca, que eram Lídia, Babilônia e o próprio Egito. Ciro era um estrategista. Ciro era um estrategista. E ele tinha estratégias interessantes. Não apenas as estratégias militares eram interessantes de Ciro, mas Ciro também era um estrategista para manter as pessoas longe de rebeliões. A coisa mais comum do mundo era que os reinos dominados se rebelassem. Mas Ciro era muito inteligente. Ciro ele era adepto da religião de Zoroastro. Ele era um zoroastrista. E o que Ciro faz? Ele diz assim: todos os deuses podem coexistir. A tua cultura pode coexistir. Eu vou dominar você, mas eu não vou te tirar a possibilidade de ser quem você é. Mantenha a sua individualidade. Mantenha a sua cultura. Pode manter. Desde quando você me reconheça, eu falei para vocês já, vocês me reconheçam como filho do Deus de vocês, não do meu Deus. Olha a inteligência de Ciro. Lembrem-se, a cultura antiga era uma cultura mitológica. Basicamente, a vida era religiosa. E como a vida era religiosa, você respeitar o Deus de outra cultura era extremamente agradável. Deixa eu contar para vocês algo que aconteceu aqui na nossa igreja há alguns dias. Vocês sabem que nós estávamos tendo alguns problemas de organização aqui na igreja, né, de limpeza e etc., quando nós chegávamos no sábado pela manhã. E aí a gente tinha aquele dissabor, né, Luiz? A gente tinha aquele sabor, muitas vezes, de estar aqui tudo meio sujo. E aí o pessoal vinha limpava na quinta, a Olga vinha, fazia na quinta, eu vinha, a gente limpava. Aí chegava sexta-feira, vinham os jovens daqui, não são da Igreja Batista, vinham alguns meninos aqui da vizinhança, e eles faziam uma bagunça tremenda, a ponto de que tinha pé na porta um dia aqui. Me mandaram uma foto, eu desacreditei, tinha pé na porta. Falei, meu pai do céu, que coisa impressionante isso, né? E assim, a bateria aqui estava toda bagunçada, tinha coisa aqui por cima, tinha uma bagunça tremenda. E eu pedi uma reunião com o pessoal da Igreja Batista, com o board da Igreja Batista. Eu falei para eles assim, olha, nós não queremos trazer problemas para vocês, mas nós temos uma dificuldade muito grande quando chegamos no sábado pela manhã e a gente tem que limpar a igreja de novo. Está muito complicado. Está bastante difícil. Mas o mais importante para mim é que eu gostaria de saber de vocês qual é o objetivo de vocês com essas crianças, com esses jovens, quando vocês os trazem para cá. Eles falaram, por quê? O que é aqui? E eles me responderam, a casa de Deus. Eu falei, eles sabem disso? Eles sabem que aqui é a casa de Deus? Vocês estão ensinando para eles que é a casa de Deus? Ou é um local para baderna, para bagunça, para jogar videogame, para ficar escutando música rap ali, colocar nas caixas de música da igreja, como eu já vi aqui uma vez, colocarem música hip hop e coisas parecidas? O que é que vocês estão ensinando? E aí eu me recordo que a Lívia, o senhor tem razão. Ela veio aqui uma outra noite, nós tínhamos terminado um programa Christ and Connect, e ela esteve aqui, a gente ficou conversando, depois ela falou, você tem razão, eu vou conversar com eles na próxima semana. E ela me disse o que ia fazer, olha a estratégia dela. Ela disse assim, eu vou falar com eles, imagine que eu fosse ao Marai, aqui embaixo tem um Marai, né? Tem um Marai aqui atrás, embaixo. E existe toda uma regra para você entrar no Marai. Imagine que eu entre no Marai, que eu chegue ao Marai e descumpra as regras do seu local sagrado. Você vai gostar? E mostre desrespeito pelas suas tradições e sua cultura. Você vai gostar? E obviamente que ela me disse que eles responderam que não. Ela disse, vocês estão vindo no nosso local sagrado. No local onde nós adoramos ao nosso Deus. Estão desrespeitando ao nosso Deus. Se vocês quiserem continuar, passem a respeitar o nosso Deus. Dizem que o pastor daqui me falou que até hoje. Tem medo dela. Mas vocês perceberam que a igreja está bem mais tranquila, né?
também, eu acho que não estamos tendo muita dificuldade. Oremos para que continue assim. O que Ciro fazia? Quando ele ia invadir um determinado lugar, ele avisava para os reinos: olha, eu vou, vocês não têm como me vencer, vocês não vão conseguir vencer, vocês não têm como fazer, vocês têm uma possibilidade: manter a vida para cultuar os seus deuses, desde que vocês reconheçam que eu estou sendo enviado pelos seus deuses. A gente encontra isso em Isaías, Ciro falando a respeito exatamente disso, mas Deus falando de Ciro: eis Ciro, quem eu chamo pelo nome, e eles reconhecendo então a estratégia, perfeita estratégia. Vocês não acham que é uma estratégia muito boa de Ciro? Excelente estratégia. Eu não quero lutar contra os deuses de vocês. Na cultura antiga, toda batalha entre nações era também uma batalha entre deuses. E o Deus que perdia era aquele que a nação era subjugada. O que Ciro estava dizendo: olha, meu Deus não quer subjugar o seu. O meu Deus quer conviver com o seu. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Isso não parece o mundo que a gente está vivendo hoje? Não parece exatamente o mundo que a gente está vivendo hoje? Não, gente, não tem problema. A tua verdade é a minha verdade. Não, o que você acredita como verdade não é necessariamente o que eu acredito como verdade. E as nossas verdades podem coexistir. Não. A verdade é uma só. Não existem verdades, existem percepções da verdade. Mas existe uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta se encontra em Jesus Cristo. Se encontra na Bíblia, se encontra na palavra de Deus. Percepções da verdade são percepções da verdade, você pode tê-las. Não tem problema nenhum, desde que você reconheça que o elefante existe, apesar de você ficar ceguinho tentando furar. E você pegar na pata, tentando identificar e etc. Mas o fato objetivo é que existe um elefante. O fato objetivo é que existe uma verdade objetiva. O fato objetivo é de que existe um Deus que não aceita outros deuses. O fato objetivo é que existe um Deus que não aceita ser colocado ao lado de outros deuses. O fato objetivo é que existe um único Senhor que não aceita outros senhores, divindades de outras terras ou não, e nem divindades que nós mesmos tenhamos criados. Alguém já ouviu falar de um autor chamado Neil Gaiman? Neil Gaiman é o autor de um livro chamado Deuses Americanos, American Gods. E esse livro eu já li, e é um livro muito interessante falando a respeito da cultura moderna. Neil Gaiman diz o seguinte, em um determinado lugar: os velhos deuses passaram. Não criamos novos deuses com o poder que eles tinham, mas muito mais poderosos. Um deles está na sala de toda a família americana, ditando os seus costumes, dizendo o que eles devem fazer, dizendo inclusive como eles devem pensar, não aceitando que eles falem de uma maneira diferente, cortando aquilo que foi pensado pelo Deus antigo. E o Deus antigo criou a família. E esse Deus moderno diz como a família nova deve ser. E Neil Gaiman diz assim: esse Deus ele nunca será desligado, porque mesmo quando ele está fora da tomada, sua influência permanece. A televisão, a mídia. E Neil Gaiman faz um livro enorme, um livro muito legal, ele fala sobre vários tipos de deuses. Nós estamos criando deuses e colocando ao lado do Deus de Israel. E o Deus de Israel, em todos os momentos da história, disse: não. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, apenas o Eterno é nosso Deus. Você tem algum outro Deus? E eu sei que muitos vão dizer: imagina, pastor, que pergunta besta. E eu pergunto a você: olha para a tua vida nessa semana que passou. Vou fazer uma pergunta retórica, não precisa levantar a mão não, tá? Quanto tempo você passou orando essa semana? Quanto tempo você passou louvando a Deus essa semana? Quanto tempo você passou falando com Deus essa semana? Quanto tempo você dedicou para o estudo da palavra de Deus essa semana? Quanto tempo você dedicou para o estudo da lição da escola sabatina essa semana? Quantos momentos eu não estou falando você para os seus filhos, eu estou falando você, como indivíduo. Não é o horário de você ler, não estou falando do horário que você tirou para ler a história da criança, para falar para a criança. O centro da tua vida não são seus filhos. O centro da tua vida precisa ser Deus. Os teus filhos, eles vão perceber quando Deus estiver atuando através de você, quando você não os colocar ao lado de Deus. Ao lado de Deus não pode haver nada, nem esposo, nem esposa, nem filhos. Absolutamente nada.
E aí eu pergunto de novo, se você parar para olhar essa semana como foi, ou até o teu trabalho, ou o meu trabalho. Supostamente, o trabalho do pastor é o trabalho religioso, então ele está sempre falando com Deus e todas essas coisas. Não. Tem dias que vem raiva no meu coração, tem ódio no coração. Há dias que eu tenho que dizer para Deus, Senhor, me ajuda, porque senão... Lembra o pastor Samuel falou aqui da lista que está no coração? Na nossa semana de oração? Ontem eu mandei uma mensagem para o pastor Samuel dizendo assim, pastor, essa semana eu passei orando direto para que a lista que está no coração não se transforme em lista escrita. Misericórdia. Todos os dias, se nós não estivermos com o coração 100% em Deus, nós vamos estar com o coração 0% em Deus. 99% para Deus não serve. Ou é 100% ou não é nada. Ou é 100% ou não é nada. Ou absolutamente nada. Vamos voltar para a nossa aqui. O terceiro animal, voltando para o terceiro animal, que é extremamente importante no contexto da profecia também. Ele é o leopardo, rápido, ele ataca de forma ligeira, sorrateira, muito veloz e etc. Vocês sabem disso? Quem assiste o Discovery. E essa é uma característica que ainda é mais enfatizada pela existência das 4 asas, dando mais velocidade a ele, fazendo com que ele pudesse alcançar distâncias mais longe, e nós temos uma precisa, clara demonstração, indicação e descrição de Alexandre o Grande. Além disso, ele possui 4 cabeças, e aqui tem alguma coisa que eu quero apresentar para vocês uma maneira diferente de enxergar essas 4 cabeças. Geralmente nós entendemos as 4 cabeças, e está certo, como sendo a divisão do reino macedônico, pelos 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Perfeito. Mas há também um outro indicativo. As 4 cabeças, elas apontam e fazem com que o animal possa ver para todas as direções. Ele tem mobilidade na sua maneira de ver. Isso nos lembra no capítulo 2, quando diz que o terceiro reino dominou sobre toda a terra. Nem o primeiro, nem o segundo, nem o quarto. O terceiro dominou sobre toda a terra. E aí você pode pensar, mas por que isso? Muito simples. Essa maneira é muito clara de mostrar a influência constante e sensível, não apenas na profecia, mas principalmente na cultura e na religiosidade moderna do pensamento grego. Na filosofia, o que a gente costuma dizer? Nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. Nós vivemos como nós vivemos, com a maneira como nós vivemos, porque os gregos ensinaram ao mundo como viver de uma maneira que nos pareceu agradável. E nós compramos. Nós compramos todas essas maneiras gregas. A influência é sensível na arquitetura, na arte, na lei, na religião, na filosofia, na sociologia, na psicologia. Afinal, todos esses nomes que eu falei para vocês têm no finalzinho logia, que vem do grego. Nós falamos... Muitas palavras que nós utilizamos, oftalmologia e muitas outras palavras são formadas através de palavras gregas. Nenhuma outra nação influenciou tanto o mundo e dominou de maneira tão completa e contínua como o Império Helênico, como a cultura helênica. E isso a Bíblia já nos havia descrito. 4 cabeças que dominam, veem e contemplam todo o mundo, dominando sobre todo o mundo. O quarto animal era um quarto animal diferente de tudo, porque ela era excessivamente poderosa, com grandes dentes de ferro, como as pernas da estátua, e que pisava em tudo e tudo esmagava. Não obstante, o que mais chamou a atenção de Daniel não foi a besta em si, mas os chifres que ele viu. Isso certamente porque ele identificou essa besta com as pernas da estátua, mas se espantou com os 10 chifres, porque eles estavam associados à própria besta, e não à continuidade dela, como nós vemos lá no capítulo 2. Os dedos da estátua. Agora não são uma sequência, mas estavam associados, recebendo, bebendo, tendo autoridade e identidade a partir da própria besta. A partir da própria besta. Um ponto interessante que nós precisamos só destacar é que Daniel utiliza várias vezes um marcador de divisão que nós vemos aqui, que é na visão... Deixa eu ver se está aqui. Não, é aqui mesmo. Ele fala nas visões da noite, que aparece no verso 2, no verso 8 e no verso 13. Isso divide a visão em 3 partes. As 3 primeiras bestas, a 4ª besta e o reino messiânico. Por isso nós tratamos hoje das 3 primeiras bestas e da 4ª besta, mas não dos chifres e nem do reino messiânico, que vamos falar na próxima semana. Por fim, algumas coisas interessantes. A menção dos ventos e ao mar, que nós encontramos aqui,
são extremamente importantes para entendermos a profecia. Eles seriam, primeiro, falar a respeito da extensão e do alcance desses reinos. Seriam universais. Mas de que maneira? Logicamente, nenhum deles existe hoje. Nenhum deles existe hoje, como reino. Mas como poderiam eles então ser universais e alcançar tão longamente? Eu penso que a possível resposta está justamente na compreensão do que mar também significa na profecia. Confusão, falsas ideologias, falsos pensamentos, ensinamentos e etc. O distanciamento, guerras, movimentos sociais e etc. O comentário bíblico adventista diz que na profecia, os ventos, quando associados ao mar agitado, indicam movimentações que moldaram a história, sejam elas políticas, diplomáticas, culturais ou religiosas. E se nós olharmos ao legado cultural, filosófico, religioso dessas nações, nós podemos entender o seu alcance mundial. Da Babilônia, nós aprendemos a noção do círculo em 360 graus, a divisão do tempo em 60 minutos, 60 segundos, observações astronômicas, verificação, predição de eclipse e etc. Também o pensamento relativista não tem sua própria verdade. E politeísta do mundo que nós vivemos hoje. Do lado negativo, é de lá que vem a astrologia, vem a astronomia, mas vem também a astrologia, a preocupação com em que posição vai estar o planeta, para cortar o cabelo ou não cortar o cabelo. Eu corto meu cabelo se estiver em lua crescente, corto meu cabelo. Não é nem a questão da lua, a gente pode até entender lá a questão da maré, etc. Não sei nem se isso funciona. Mas eu sei que tem gente que fica olhando o calendário para saber se Áries está crescente, se Júpiter está em ascendente com não sei o quê, para poder tomar uma decisão. Isso vem da Babilônia. Isso vem dali, daquele lugar, confusão. Eles, se não possuem raízes, a imortalidade da alma, por exemplo, passaram por ali e alcançaram novos horizontes. Da Medopérsia, melhor dito da Pérsia, nós temos as ideias de Zoroastro, com o dualismo entre o bem e o mal, parecido com o da Bíblia, mas nem tanto, com Ahura Mazda, o Deus maior, e Ahrimanyu, a soma de todas as maldades do ser humano, que está em um determinado lugar, e essas maldades criaram personalidade, ganhando poder para lutar contra Ahura Mazda, o grande Deus. A alma, sendo imortal também, o ser humano tem que participar do conflito, não apenas por tomar decisões, mas de fato entregando sua alma e seu corpo para a batalha que haverá nos últimos dias. A ideia de uma alma separada do corpo, que é chamada na tradição persa de Fravashti, que caminha além da dimensão corporal todas as noites. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Quantos de vocês já ouviram falar de projeção astral? Há uma ideia no mundo moderno, que o umbigo é o que liga a alma, que anda durante a noite, e que os nossos sonhos são maneiras como nós vemos o mundo espiritual. Isso é persa. Isso não tem nada a ver com as Escrituras. O que as Escrituras nos ensinam a respeito do homem é que o homem não tem uma alma, o homem é uma alma. Que o homem não tem nada dentro de si que sobreviva à morte, mas que quando morremos, morremos de forma integral para sermos ressuscitados de forma integral pelo Deus que ressuscita de maneira completa. O mundo moderno bebeu do Egito, bebeu da Babilônia, bebeu da Pérsia, ideias dualistas que nos levam para uma noção completamente diferente. E que é muito interessante que o fato de que nós aqui na divisão sul do Pacífico, e algumas vezes nós todos, mesmo nós que somos lá da divisão sul-americana, éramos, agora não somos mais, somos daqui todos, mas temos a mania danada de entrar no Facebook e alguém falece e coloca no Facebook uma mensagem para o morto. No Facebook. Eu entendo que obviamente, que é uma maneira de catarse. Uma maneira de catarse, de fazer com que... de expressar os sentimentos, etc. Mas, gente, a gente não crê que a pessoa vai ler. Nem que vai conseguir ler. Lastimosamente, algumas pessoas pensam assim. 37% dos adventistas da divisão sul do Pacífico acreditam que a alma sobrevive à morte. 37%. O que está acontecendo? A influência do Egito, da Grécia, do Egito, da Babilônia e da Pérsia também. Da Grécia, eu não precisava nem falar nada, né? Não pode ser negado de maneira nenhuma. Na cultura, na política, na filosofia, na religião. Nós pensamos assim porque pensamos como os gregos pensaram. Deles nós obtivemos a ideia, muito legal, de que tudo precisa ser segmentado, dividido, explicado, pensado. É você buscar o physis, o que é
a divisão mínima, o átomo, o que é indivisível na sabedoria. Todas essas coisas nos vêm dos gregos. Eu preciso que tudo me seja explicado. Se nada me for explicado, eu não aceito. Ou me explica, eu não aceito. A mentalidade bíblica é diferente. Primeiro eu aceito, depois eu peço explicação. Primeiro eu faço, depois eu... Isso é interessante, no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 17, quando termina os 10 mandamentos, o povo diz para Moisés assim, ó: fala, tu, não Deus, e nós obedeceremos, e então escutaremos. Como é que você obedece algo sem escutar? Porque a mentalidade bíblica não se preocupa em questionar o que Deus manda. A mentalidade bíblica não se preocupa em entender o que Deus pede. A mentalidade bíblica, se Deus diz pula, ela simplesmente pula. Eu pulo. Mas depois que eu pulei, eu pergunto para Deus: Senhor, foi bom? Estava certo? Era assim? Na nossa mentalidade ocidental, na nossa mentalidade adventista do século 21, quando Deus diz pula, você fala: para quê? Por quê? Ah, Senhor, olha só, eu vou usar meu exemplo para ninguém ficar chateado comigo, né? Deus fala assim: Sérgio, pule. Aí eu falo: Senhor, pular, a ciência já demonstrou que se eu der um pulo errado, eu vou torcer o meu joelho. E torcer o meu joelho vai me causar dor. E o Senhor é amor. E como o Senhor é amor, eu sei que no fundo o Senhor não quer que eu pule, por isso eu não vou pular. Eu não vou pular. O Senhor conhece o meu coração, cristianismo cardiológico. Cristianismo cardiológico é: o Senhor conhece o meu coração. Infelizmente o Cristo sofre de aterosclerose, vai morrer de infarto. Deus não está preocupado apenas com o que está no teu coração, mas como você demonstra o como o teu coração está sendo influente na sua vida. Eu me lembro no pessoal, quando me perguntavam algumas coisas no Brasil, ou me diziam, né? Acho que eu falei isso para vocês já uma vez. Ah, mas a roupa que eu uso não determina o meu caráter. Eu sempre falo: não determina mesmo, só mostra qual é. Não determina. A maneira como eu me visto não determina o meu caráter, de maneira nenhuma. Mostra. A forma como eu falo, Ellen White tem um trecho muito impressionante, em que ela diz o seguinte: o evangelho causa não apenas a transformação do coração, mas docifica a voz. Dá atitudes nobres, eleva a nobreza, tranquiliza a alma. Não é apenas o coração. Deus não está interessado apenas no nosso coração. Deus está interessado em cada atitude que nós temos. Afinal de contas, eis que veio sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo o seu coração. É isso que está escrito? É isso que está escrito? O que está escrito é: para dar a cada um segundo as suas obras. Religião do coração é religião cardiológica. Enferma. Precisa tomar a torvastatina da fé. Sem isso, vai morrer. Vai morrer. Além disso, nós pensamos racionalizar, culturalizar, tentar entender tudo na religião, a ideia de uma alma boa, um corpo ruim, dualismo material. E o mais interessante, os gregos nos deram também a ideia da cultura, de como Deus deve ser visto. Como é que nós queremos ver Deus? Nós queremos ver Deus através dos nossos sentimentos. Não é assim? Qual é a principal declaração que nós sempre fazemos a respeito de Deus? Nós gostamos, lá de 1 João. Deus é amor. E aí eu me lembro de uma pessoa que me disse: Deus nunca pune ninguém. Deus nunca castiga ninguém. Porque para nós castigo, ele é completamente, castigo, punição, bronca e etc., é completamente contraditório com a noção de amor que nós temos. Mas a Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 3, versos 18 a 20, eu repreendo, ou eu puno, eu castigo a todos aqueles a quem eu amo. Como é que pode ser isso? Como é que pode ser isso? Na verdade, essa maneira que nós precisamos ver é porque os gregos olhavam para os deuses de uma maneira totalmente humana, cheio das paixões humanas, olhando de maneira o Deus cheio de paixão, adultério. Os deuses, Zeus, por exemplo, ele era useiro e vezeiro em se disfarçar para poder ter amantes. E amantes de Zeus não eram simplesmente mulheres, ele tinha amante até vaca. Tudo, absolutamente tudo. Uma lascívia tremenda. E muitos olham para o Deus de Israel dessa maneira, o Deus bíblico. E muitos questionam o Deus bíblico porque ele é cheio, violento nas suas paixões.
Essa é a maneira como nós queremos entender a Bíblia e o Deus da Bíblia pela mentalidade grega, que é um legado maldito que nós temos. Não no todo, mas em muitas situações também. Precisamos voltar para as Escrituras. O que nós podemos dizer dos romanos? O que nós podemos falar dos romanos? A nossa lei é romana. A lei latina basicamente é romana. Nós temos algumas coisas. Sincretismo de divindades. Por exemplo, Sérapis era uma divindade que combinava elementos gregos e egípcios, que ganhou popularidade no Egito helenístico. Seu culto mesclava aspectos de Osíris, Apis e Zeus. E olha que interessante, os primeiros cristãos encontraram o culto a Sérapis e adaptaram sua mensagem para ressoar com esse contexto sincrético. Eles incorporaram as crenças locais e, por isso, com uma desculpa missiológica, não, eu vou pregar para essas pessoas e por isso, e aí vocês já ouviram falar disso, é a chamada maldita contextualização. Há a bendita contextualização, mas há a maldita também. A bendita contextualização é entender que eu sou o sal da terra. Eu tenho que dar sabor à comida. A maldita é quando eu perco o meu sabor, quando eu quero me parecer ao outro, é assimilação. Essa maldita desculpa de contextualização tem destruído, com a desculpa de trazer as culturas para o nosso lado, tem feito com que nós percamos a nossa capacidade evangelística e a nossa capacidade de entender o que Deus nos deu. Nós temos, no contexto filosófico, o estoicismo e vários outros pensadores cristãos, e a maneira como muitos pensam hoje em dia também, as ideias que estão impregnadas na maneira como nós pensamos, a questão de virtude, a virtude sendo sempre algo que mortifica o corpo, a diferença entre o corpo e a alma é boa, o centro da conexão entre Deus, entre o mundo espiritual e o mundo material. Deus não faz diferença entre o seu corpo e a sua mente. Deus não faz diferença entre um suposto espírito, uma suposta alma e o seu corpo. Deus te busca inteiro. A miserável ideia de que Deus quer o seu melhor. Quem disse que Deus quer o seu melhor? Quem disse que você sabe o que é o seu melhor? Deus quer você inteiro, eu já falei isso aqui. Deus quer você todo, com o seu ruim também. Porque se você quiser ficar com o seu ruim, você vai jogar para debaixo do tapete. E no dia do juízo final, quando Deus for tirar debaixo do tapete, ele vai falar, está sujo. Está sujo. Deus quer você inteiro, porque Ele não te criou em partes. Deus não te criou em partes. E é isso que eu me fico me perguntando. Por que nós estamos tão preocupados, porque nós tão facilmente aceitamos as influências externas e de maneira tão difícil aceitamos a influência bíblica? Eu vou dizer para você por quê. Porque a mensagem bíblica exige comprometimento. Quando na semana passada aqui, eu sei que os anciões falaram a respeito, e o Marcelo também falou só a respeito do comprometimento de cada um de nós para comprar a igreja. Eu sei que assusta. Eu sei que pode assustar. Mas eu não conheço um Deus que se assusta com qualquer problema. Eu conheço um Deus que olha para os problemas, sorri deles e diz assim, oportunidades para eu demonstrar o meu amor por vocês. Eu conheço um Deus que sabe exatamente por onde nós devemos caminhar e nos leva por ali. Eu conheço um Deus que Ele nos diz, você quer se comprometer comigo? Eu me comprometo com você primeiro. E o maior compromisso que Deus fez com cada um de nós foi na cruz do Calvário. Imagine que Deus tivesse... Vocês se lembram da experiência de Cristo no Getsemane? O que Jesus disse lá no Getsemane? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Jesus sentiu medo. Jesus duvidou que Ele fosse capaz de continuar. E Ele nos deu o segredo para continuar no meio das dores. Esse rei, sacerdote, oferta, ele fez uma coisa, se submeteu à vontade do Pai. Se submeteu à vontade de Deus. Como cristãos que são representados, vou dar um spoiler do que nós vamos ver semana que vem, o Filho do Homem é Cristo, mas Ele também representa os santos do Altíssimo, em uma figura unida. Isso significa que nosso caráter, nossas afeições, nossa disposição, nosso comprometimento deve também imitar o comprometimento do Filho do Homem. Em todas as circunstâncias.
Nosso compromisso não é com o mundo, não é com a Babilônia, seu legado, não é com a Grécia, seu legado, não é com o Egito, seu legado, não é com a Medo-Pérsia, seu legado, não é com o Brasil e seu legado, não é com a Nova Zelândia e seu legado. Nosso compromisso é com o reino dos céus e o seu legado. E eu pergunto para você ao terminarmos nessa manhã: qual é o legado do reino dos céus na tua vida? A profecia, Daniel, nos primeiros 6 capítulos, nos mostram como Deus cuida do seu povo. É ou não? Fornalha ardente, cova dos leões, um rei que quer dar comida para eles que eles não querem, e Deus cuidando, Deus cuidando e Deus cuidando. O capítulo 7 nos mostra que aqueles receberam o reino. Aqueles que foram fiéis na fornalha ardente, na cova dos leões, na mesa do rei, em todos os lugares. E os capítulos 8 a 12 nos mostram que o Deus que esteve com eles lá vai continuar com seu povo até o fim dos dias. O poder de Deus não ficou preso lá na cova dos leões. O poder de Deus não acabou lá com Daniel. O poder de Deus continua até hoje. E a partir de agora, quando nós entendermos para os 7, 8, 9, 10, 11 e 12, mais do que entender sobre eventos, nós precisamos entender: Deus é soberano e em sua soberania Ele usa todo o seu poder a teu favor. Qual é o legado do reino de Deus na tua vida? Pense nisso durante a semana. Vamos ficar em pé para orarmos. Nosso Criador, nosso Senhor, Rei do Universo, nós te agradecemos imensamente pelas bênçãos e pela certeza de que o Senhor nos conduz durante esta caminhada que temos que fazer ainda em direção à Canaã celestial. Nós entendemos, Pai, que o Senhor não esteve restrito e não deixou de atuar após Daniel, após os seus amigos, depois dos apóstolos, nem depois dos nossos pioneiros, mas continua agindo em conformidade com o teu plano grandioso de trazer a libertação, a liberdade, um futuro glorioso para cada um que escolha se comprometer contigo hoje e para todo sempre. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor continua salvando, porque o Senhor continua aqui do nosso lado, nos abençoando, nos dando a certeza da tua condução e mostrando o teu cuidado para com a tua igreja como um coletivo, mas também com cada um de nós de forma individual. Nossa história está em tuas mãos. Escreve um livro da nossa história. Tira-nos, Senhor, das fornalhas ardentes do dia a dia. Tira-nos, Senhor, da cova dos leões do dia a dia. Nos ajuda a continuarmos crendo em Ti. Mas, sobretudo, Senhor, nos ajuda a orarmos quando o mundo diz que você não deve. Nos ajuda a ser fiéis quando o mundo diz que é loucura. Nos ajuda a olhar para Ti, escutar a Ti, não questionar o que o Senhor diz, mas apenas viver em conformidade com a Tua grandiosidade e a grandiosidade da Tua graça derramada por nós. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.